mais recente capítulo da saga 28 insere medida de tempo depois, chega esta semana e para ter certeza que estão preparados eu decidi recapitular tudo o que aconteceu nos filmes anteriores. Bora lá! Começando pelo clássico que redefiniu o género dos filmes de zombies, 28 dias depois. Tudo começa com um grupo de jovens a entrar num laboratório para salvar uns macacos que estão a ser estudados para se encontrar a cura para a raiva. E nos dias de hoje nós precisamos dessa cura mais do que nunca. Mas, como é óbvio, como qualquer jovem que se preze, os jovens fazem a geneira e soltam os macacos cuja saliva e sangue são capazes de deixar qualquer um com raiva, começando assim a propagação do vírus e acabando com a hipótese de uma cura. Parece que vamos ter que continuar a tentar com meditação e respirações. Saltamos então para 28 dias depois, percebem? Porque é o nome do filme. Quando o Rick acorda no hospital vazio, sem fazer ideia do que se está a passar. Dono, estás no mundo de zombies errado. Estou? Pois é, isto é o Walking Dead. Mas tens de concordar que as semelhanças são muitas. Bem, o Tommy Shelby... Jim. Sim, isso. Sai do hospital e vai dar um passeio por uma Londres deserta que, pelos vistos, é só Londres às 6 da manhã. Não percebo qual é o espanto dele. Ele entra numa igreja e depara-se pela primeira vez com pessoas infectadas com raiva. Ele foge e é salvo por outro sobrevivente que o leva até outra sobrevivente, a Miss Moneypenny. Selina. Isso. Ele explicou ao Jim e a nós o que aconteceu enquanto ele esteve em coma e ao perceber que o mundo como ele o conhecia já não existe, o Jim decide ir à procura dos seus pais e ver se eles estão bem. Só para os encontrar num sono do qual já não vão acordar. Jim e companhia são então atacados pelos vizinhos infectados. O que encontrou o Jim é mordido e a Moneypenny acaba com ele. O casal abandona a casa dos pais dele e ao passear pelas ruas à noite, vêem umas luzes de Natal a piscar numa varanda e conhecem o Frank e a sua filha, que lhes mostram uma gravação que está a ser passada em loop a informar que o exército tem uma base segura. Então, os quatro partem em direção a essa base e, já quase a chegar, quando tentava afastar um corvo de um corpo morto, o Frank leva com uma gota de sangue infectado no olho, tornando-se assim no famoso Mad Eye Moody. Eu também ficaria chateado se me transformasse num zombie por um motivo tão estúpido. Ele é abatido por soldados e o Jim e as amigas são levadas para a base onde conhecem o nono Doctor Who. Major. Ele por acaso tem cara de doutor? Tens razão, e sim, por acaso tem. Tudo parece estar bem até os soldados começarem a pensar no futuro e na necessidade de procriar. Manter a espécie a bombar. Se bem que o vírus não saiu do Reino Unido. O resto do mundo trata disso, relaxem meus caros. Mas ao perceber que a Selina e a miúda não estão seguras, o Jim traça um plano que envolve usar os infectados para eliminar os soldados da base. 28 dias depois, o Jim e companhia estão agora a viver no campo e a desenvolver os seus dotes de costura para criarem um sinal gigante a pedir ajuda para os aviões que passarem verem que eles estão ali. Mas será que vêm? Quem sabe? Mas isso agora também não interessa porque vamos saltar no tempo umas 20 semanas. Porque o segundo filme chama-se 28 semanas depois e como no primeiro saltámos 28 dias umas 2 vezes, isso é mais ou menos 2 meses, 8 semanas. Por isso, o segundo filme passa-se 20 semanas depois do primeiro. E durante essas 20 semanas, a propagação do vírus ficou controlada e uma zona de quarentena foi estabelecida em Londres pelo exército americano. Depois de toda a zona ser considerada segura, porque os infectados começaram a morrer por falta de comida, o exército começa a deixar entrar novamente no país quem estava fora quando o surto aconteceu. E esta é a primeira vaga de retornados com crianças lá no meio. Durante o processo de rastreio, a doutora Scarlett apercebe-se que o Andy tem um olho de cada cor. Depois de todas as precauções serem tomadas, o Andy e a irmã reencontram-se com o seu pai, que é o responsável pela zona de quarentena, e conta-lhes que a mãe deles morreu durante um ataque ao seu esconderijo, uma vez que ela ficou encurralada e não havia nada que ele pudesse fazer para a salvar. Quando, na verdade, ele simplesmente a deixou para trás para se conseguir safar. Clássico Rumpelstiltskin. Os miúdos, com receio de se esquecerem da cara da sua mãe, fogem e vão à sua antiga casa buscar uma fotografia dela quando ela está viva! Não só está viva, como está infectada e não tem nenhum dos sintomas. Como é que isso é possível? Eu dou-vos uma pista. Ela também tem um olho de cada cor. Porque é que isso lhe dá esse poder? Não sei. Eles são levados de volta para a base, onde os miúdos confrontam o pai com o ter mentido sobre a morte da sua mãe, só para ele começar a arranjar desculpas. Ele vai visitar a mulher, dá-lhe um beijinho e ela infecta-o com o vírus, dando assim início a um novo surto. Os miúdos conseguem escapar com a ajuda da doutora e do Hawkeye, juntamente com um monte de t-shirts vermelhas. O seu objetivo é chegar a um estádio onde o pai do Walt os vai apanhar de helicóptero. Cala-te, pá, já sabemos. Tu sabes que o Hawkeye e o pai do Walt podem ser os mesmos atores, mas personagens diferentes, certo? Tu também. Chiu, vai dormir. Pelo caminho, o Hawkeye sacrifica-se, a doutora é atacada pelo Rumpelstiltskin infectado, que acaba por conseguir deitar as mãos ao Andy e infectá-lo com o vírus. Mas, graças ao seu jutsu visual, ele não fica com sintomas, mas é capaz de infectar outros. Juntamente com a sua irmã, ele chega ao estádio, é levado no helicóptero e o filme acaba com a revelação de que o vírus chegou a Paris. E agora que chegamos ao fim do filme mais insignificante
insignificante desta saga, passamos para o 28 anos depois, que começa no início do primeiro surto, quando um miúdo chamado Jimmy vê a sua família ser devorada pelos infectados. Ele pede ajuda ao seu pai, que é o padre ali da zona. O padre põe o Jimmy em segurança e recebe os infectados de braços abertos para enfrentar o dia do juízo final. E agora sim, saltamos 28 anos à frente e ficamos a conhecer o Spike, que vai sair da sua ilha, onde se estabeleceu uma pequena comunidade de não infectados, pela primeira vez, juntamente com o seu pai. Durante o seu passeio, o Spike tem a oportunidade de matar o seu primeiro infectado, que na teoria deveria ser fácil, mas na prática o facto da mãe do Spike, a Villanelle, estar doente e a perder a cabeça faz com que ela tenha comportamentos iguais aos infectados e o Spike fica com pena deles. Eles veem uma fogueira que desperta a curiosidade do Spike, mas o pai meio que a desvaloriza. Quando regressam, há uma grande festa à espera do Spike, mas uma ainda maior para o seu pai. O Spike vai para casa e encontra o Sam, que estava a tomar conta da sua mãe enquanto ele esteve fora, que lhe conta que a fogueira que ele viu é de um tal doutor cujo nome não deve ser pronunciado. Ao descobrir isso, desiludido com o seu pai, que claramente não está preocupado com a sua mãe, o Spike pega nela e vai à procura desse doutor. Pelo caminho, eles cruzam-se com um soldado sueco que naufragou ali perto e ficamos a saber que o vírus foi contido no Reino Unido e o resto do mundo continua a funcionar normalmente. Por isso, acho que Paris já fosse. Parabéns. Eles encontram um comboio onde está uma mulher infectada a dar à luz, a Villanelle ajuda-a no parto e nasce uma bebê super saudável, sem vestígio nenhum do vírus. E com os dois olhos da mesma cor, acho eu. Se não tivesse, acho que alguém teria comentado, por isso eu vou assumir que ela é segura. Contudo, o soldado meio assustado começa a entrar em pânico e perde a cabeça pelas mãos de um alfa. Um infectado com o efeito de esteroides mais forte, mais rápido e com mais barba. O Spike e a mãe fogem do alfa e são salvos pelo doutor que os leva até ao seu templo de ossos, onde diagnostica o cancro que a Villanelle tem. Momentos depois ela morre, o doutor Coisinho trata da caveira dela para a juntar à sua torre de caveiras e o Spike vê-o nascer do sol juntamente com a caveira da sua mãe, apesar dela não ter olhos e estar morta. Coitado do miúdo, ele passou por tanto, vamos deixá-lo sonhar. Nisto, o Spike leva a bebê para a ilha e deixa ao cuidado do seu pai. Ele continua a explorar a ilha principal quando se depara com o grupo do Jimmy. O que é que acontece a seguir? Isso é o que vamos descobrir com o 28 dias depois, o Templo dos Ossos, que estreia esta semana. E agora já sabem tudo o que precisam de saber para ver a continuação desta saga. E até demais, porque, na verdade, eu podia ter simplesmente ignorado o segundo filme, tal como o 28 anos depois fez. Mas agora digam-me, estão entusiasmados? Ainda se lembravam de tudo o que tinha acontecido nos anteriores? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando saírem mais vídeos como este. Por agora é tudo, até à próxima.